Olá, meus caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário da Parashá da semana. E a nossa Parashá chama-se Tetzavei, e a Parashá Tetzavei se encontra no livro de Shemot 27, verso 20, até o 30, verso 10. Nós sabemos pelo relato ainda do livro de Bereshit que o eterno Criador, ele fez o homem nu, sem roupas. Mas de acordo com a Torá, o próprio Deus tratou de cobri-lo, vestindo-o então antes da expulsão do Gan Eden, conforme está escrito. E fez o eterno Deus para o homem e para a mulher túnicas de pele e os fez vestir. Bereshit 3:10. Ora, a compreensão deste fato pode nos conduzir ao mistério das vestes dos sacerdotes. Sem dúvida alguma, as roupas a serem usadas pelos sacerdotes estão descritas de modo extremamente detalhado. Nós podemos ver, pela leitura da Parashá, os detalhes e as minúcias que são usadas para descrever a confecção dos trajes sacerdotais. E esse trecho bíblico em questão dedica 40 versos à descrição do corte, dos materiais, etc., a serem utilizados nessas roupas. Nós conhecemos a forma do manto azul celeste, com as suas romãs, as suas campainhas, assim como os detalhes do peitoral, do casaco, da túnica e da tiara. Enfim, a vestimenta completa daqueles chamados para servir no santuário. Então, nós temos ali uma descrição detalhada em 40 versos. Nós podemos ver pelo texto da Torá que essas roupas eram luxuosas, extremamente luxuosas e de bom gosto. Aparentemente, o luxo era o fim e o objetivo dessas roupas, como podemos entender, por exemplo, pelo primeiro verso que trata desse assunto, em Shemot 28, 2. E farás vestes de santidade para Aharon, teu irmão, para a glória e formosura. Então essa passagem deixa bem claro que as vestes eram, o objetivo das vestes eram para a glória e para a formosura, para a beleza. E o Ramban Nachmanides, em seu comentário sobre esta parashá, ele diz: para que seja glorioso e formoso em vestes gloriosas e formosas, pois essas roupas são as vestes do reino. Nada mais do que isso, as vestes do reino. O luxo e a beleza exteriores criam um efeito psicológico muito positivo sobre as pessoas que os veem. O povo, ao acompanhar o sacerdote vestido com essas roupas luxuosas, sentiria uma majestosa elevação, e este então seria honrado pelas criaturas, conforme nos diz o comentário Haemek Davar. O sentimento das pessoas é fortemente influenciado por uma aparência atraente. Quem não gosta daquilo que é belo? E sua postura é determinada de acordo com a impressão causada por esta aparência. A beleza é reconhecida aqui como um instrumento legítimo a serviço do espírito, do culto, do serviço divino. Nesse caso, nós podemos ir até além, afirmando que as roupas exercem uma influência positiva de sublimação sobre aquele que a usa.
No comentário do Sefer HaChinuch, no mandamento 99, nós temos o seguinte: pois o homem é dirigido por suas ações, e atrás dessas seguem suas intenções e seus pensamentos. E o enviado, ou seja, o sacerdote, que por ele espia, precisa direcionar seus pensamentos e intenções ao serviço do santuário. E por este motivo lhe é permitido vestir trajes especiais, para que quando olhe qualquer parte do seu corpo, lembre-se imediatamente a quem ele cultua, a quem ele serve. Em outras palavras, este extremo zelo, cuidado com a aparência, é um meio natural de se criar uma influência positiva, antes de tudo, sobre o próprio sacerdote, sobre o próprio homem que as traja. E tal influência é transmitida ao povo quando ele então observa o trabalho do sacerdote com as suas vestes no santuário. No entanto, o luxo e a glória não são as únicas explicações. Descobrimos nas Escrituras um extremo rigor no que se refere às vestes sacerdotais. E esse rigor tem a ver com o uso das mesmas. Diz o texto de Shemot 28:43: e estarão as vestes sobre Aarão e seus filhos, para servirem no lugar de santidade, para que não levem iniquidade e morram. Em outras palavras, aqueles que serviam no tabernáculo, no Mishkan, deviam comparecer ao trabalho devidamente uniformizados, por completo, pois a falta de um único item, de um único detalhe, era castigado então com a mais severa das penas, a pena de morte. Como se esses fossem assassinos, estariam violando a santidade daquele lugar. Não poderiam entrar então se não estivessem devidamente paramentados. Além disso, a falta das vestes também os expropriava do próprio sacerdócio. Como diz o comentário do Talmud, no Tratado Zvachim 17b, quando trajam as suas vestes, o sacerdócio está com eles. Se não trajam as suas vestes, o sacerdócio não estará com eles. Ou seja, eles tinham a dignidade sacerdotal apenas quando trajavam essas vestes. A roupa faz o homem, já dizia o antigo ditado. E deste texto do Talmud, nós aprendemos que as vestes dos Kohanim fazem o sacerdote. Sem elas, eles não são Kohanim, no sentido estrito do termo. Eles se igualam em posição aos outros segmentos da sociedade israelita, que não são sacerdotes, e a sua devoção e o seu serviço deixam de ser válidos. O sacerdócio, pois, então, depende totalmente das suas vestes. Totalmente. Mas isso não é tudo. De acordo com o Talmud, as roupas devem ser feitas com a intenção única, exclusiva e consciente de servir ao sacerdócio. Se não for assim, as roupas não são consideradas, ou não eram consideradas válidas, inclusive no caso hipotético tratado pelo Talmud, no Tratado Menachot 42, com o comentário do Rashi. Se verteu-se tinta de experimento no caldeirão, todo o caldeirão fica inválido. E o que isso quer dizer? Mesmo que o sacerdote traje a veste, a túnica ou as vestimentas completas, feita de acordo com as especificações, claramente luxuosa, despertando em todos a admiração desejada,
ainda é possível que o culto, que o serviço que ele oficialize não seja válido. Por quê? Porque para isso basta então que durante a tintura dos tecidos ou a costura dos trajes, algum dos artesãos tenha tido intenções estranhas enquanto realizavam essa tarefa. Se houve, digamos, a simples ideia de que se estaria fazendo uma roupa comum, isso estragaria todo o processo. Até mesmo as intenções daqueles que faziam, daqueles que costuravam, daqueles que tingiam as vestes, deveriam ser focadas, a sua devida kavaná deveria ser direcionada para a intenção, para o propósito, para o objetivo a ser alcançado por meio daquelas vestes. Se nós continuarmos então a examinar as fontes talmúdicas, descobriremos que estas vestes, criadoras, na verdade, do próprio sacerdócio, distinguiam-se também em suas enormes qualidades espirituais. O tratado Arahim 16 diz o seguinte: porque o trecho bíblico que trata das vestes do sacerdócio encontra-se próximo ao que trata dos sacrifícios, das korbanot. Isto é assim para nos ensinar que aquilo que pode ser expiado através das korbanot também pode ser expiado através das vestes sacerdotais. O algodão expia o assassinato, as calças expiam as relações proibidas, o casaco expia a maledicência, o cinturão expia as desconfianças e por aí vai. Ainda é necessário esclarecer o modo como as vestes criam o sacerdócio e espiam como se fossem elas mesmas korbanot. Para isso, nós temos que voltar às frases iniciais desta paraxá, ou desse comentário que estamos fazendo, que tratam do primeiro traje da história humana. E este é um fato interessante. Deus colocou o homem no centro do universo, entregando a ele o domínio. Com uma única palavra, dominai, Bereshit 1:28, permitiu ao homem conquistar e dominar toda a criação e a explorar o universo em proveito próprio. O homem então partiu para essa sua fascinante aventura, caminhada por sua própria história, fazendo a sua própria história, criando com as suas próprias mãos, para o bem ou para o mal, a civilização. O homem descobriu o fogo, criou a roda, aprendeu a forjar os metais, criou instrumentos musicais, instrumentos da agricultura. Chegamos até a era moderna com a fissão atômica nuclear, enviou satélites ao espaço, inventou supercomputadores e outras coisas mais. Mas as roupas, o homem não inventou. De acordo com o texto da Torá, o homem não sentiu necessidade de se trajar, nem para o seu conforto, nem por razões morais. Assim, antes que partisse para o mundo, Deus o equipou com este importante acessório. Disso aprendemos o seguinte: as roupas não são apenas uma proteção contra o frio, não são apenas enfeites. Elas são um sinal primário e necessário à sociedade humana. Nossa intenção com isso é no tocante à sensação de moralidade do homem, sensação que o distingue dos animais. A patente do homem é reconhecível através de sinais colocados em sua farda. A roupa, propriamente dita, já é um símbolo do homem, um símbolo de honra do homem em si. E a nudez faz parte da essência mais animalesca.
O desnudamento do homem simboliza a libertinagem. Deus criou diretamente e por si próprio túnicas de pele para o homem e para sua mulher. E ao vesti-los, disse-lhes que a vestimenta não é algo que depende exclusivamente do nosso consentimento, mas sim um acréscimo no ato da criação, como se fosse uma segunda pele dada ao homem, uma espécie de corporalidade muito mais nobre. Comentário de Beno Yaakov em Estudos sobre Bereshit, da professora Nechama Leibovitz. A roupa simboliza a nobreza, a santidade e a dedicação do homem. Ou seja, a roupa é a essência da cultura humana. As tribos primitivas que não acompanharam nem ao menos o desenvolvimento tecnológico da humanidade são tribos que não descobriram a profunda moral da cobertura dos corpos e a sua contribuição decisiva no desenvolvimento físico, espiritual e intelectual. A regressão constatada neste século ao culto do desnudamento em suas diversas formas, em consequência de uma cultura materialista, expulsou do coração humano os mecanismos da vergonha e da contenção, acionando o aparelho da autodestruição, tanto dos indivíduos como também da sociedade como um todo. Na concepção monoteísta, a roupa transforma o homem em um sacerdote, no templo do mundo, aquele que carrega e traz consigo o anúncio da moral, permitindo-lhe então refinar sua vida em um estágio inicial, outorgando a esta significados que vão além das necessidades materiais básicas. A inocência sempre simbolizou o homem sublime que irradia luz e bondade ao seu redor. Deste modo, a cada aparição pública, o sacerdote fazia despertar esta verdade no coração de cada um dos israelitas. A sua própria aparição na Mishkan, no tabernáculo sagrado, vestido com as roupas do sacerdócio, outorgadas diretamente por Deus, através de um mandamento específico, lembrava às pessoas o ato de entrega da primeira roupa a Adão e Rava, no início do seu caminho no mundo. Uma entrega feita com o intuito de exercer uma função construtiva e de reparação, para que os homens então pudessem distinguir-se através do seu modo de vida, do estado animalesco, da selvageria e da vulgaridade que espreitam por toda parte. Assim, o que nós temos no início da história humana é também uma descrição das vestes sendo outorgadas ao homem para que ele pudesse assumir o seu lugar de sacerdote no mundo. E nós vemos novamente em Shemot as vestes sacerdotais sendo outorgadas aos israelitas, a um setor especial da sociedade israelita, para que servisse então de sacerdotes desse microcosmos de Israel. No macrocosmos, o homem em si é o seu próprio sacerdote do mundo, da criação de Deus. O nosso domínio, o nosso templo, a nossa Mishkan, o nosso Beit HaMikdash é a própria criação, é o próprio cosmos. Nós somos senhores daqui, temos a autoridade outorgada pelo Criador e fomos também investidos com vestes sacerdotais já na criação. E estas são então, de forma sintética, as propriedades da vestimenta e a essência do sacerdócio. A conscientização de que a vestimenta despertava, possibilitou então a reparação da sociedade e a sua expiação
da mesma forma como se fosse um corban, um sacrifício. Falamos então ainda há pouco que cada parte do vestuário sacerdotal, segundo o Talmud, era equiparável a uma oferta, a um corban. E especificamente o meil, o manto sacerdotal, segundo o Talmud, trazia expiação por Lashon Hará, ou seja, pela maledicência. O Lashon Hará, a má língua. O meil, que era o manto sacerdotal, era muito longo e em sua borda estavam presos, costurados, sininhos, na forma de romãs. Quando o Kohen Gadol se movimentava, os sinos faziam barulho. O Talmud explica que justamente esta roupa que fazia barulho servia para expiar a transgressão que também faz barulho, o Lashon Hará. Mas o Talmud traz uma aparente contradição ao afirmar que era o Ktoret, o incenso, que era oferecido no Mishkan, que fazia expiação para a transgressão de Lashon Hará. Se o Talmud associa o barulho dos sinos, da veste sacerdotal, do meil, do manto, com o barulho de Lashon Hará, como pode ser que a Ktoret, o incenso, que é algo silencioso, também pode estar associado ao Lashon Hará? E afinal, era o meil, o manto, ou a Ktoret, o incenso, que fazia expiação pelo Lashon Hará, pela maledicência? Responde o Talmud que existem dois tipos de Lashon Hará: o que é feito com barulho e o que é feito de forma silenciosa. O meil, o manto, que faz barulho, traz expiação pelo Lashon Hará, que é feito com barulho. Isto é, quando aquele que está difamando o seu companheiro o faz sem esconder seus sentimentos, abertamente, publicamente, dizendo as coisas de forma tão aberta que até mesmo aquele que está sentindo difamado escuta. Já o Ktoret, o incenso, que é silencioso, traz expiação para o Lashon Hará, que é feito de maneira silenciosa. Isto é, quando a pessoa que é difamada esconde, quando o difamador esconde da sua vítima os seus sentimentos verdadeiros, e ela não tem nem mesmo a consciência de que a sua imagem está sendo de forma impiedosa manchada. Porém, por que era necessário que duas partes diferentes da Mishkan viessem expiar a mesma transgressão? À primeira vista, o Lashon Hará com barulho, que causa uma vergonha direta para aquele que é abertamente difamado, é muito mais grave. Se o meil era suficiente para expiar o Lashon Hará com barulho, por que não era suficiente também para expiar o Lashon Hará silencioso, aparentemente menos grave e menos danoso? Explica o Rav Yonatan Geffen que para responder a esta pergunta precisamos entender antes, de uma maneira mais profunda, os verdadeiros efeitos dos dois tipos de Lashon Hará. O Lashon Hará com barulho causa um grande dano, pois quando a pessoa difamada escuta as coisas ruins que estão sendo abertamente ditas sobre ela, sente uma grande dor. Nesse sentido, o Lashon Hará barulhento é muito mais grave e danoso do que o silencioso. Porém, por outro lado, como o Lashon Hará é feito de forma escancarada, a vítima tem mais chances de, ao escutar o que está sendo dito sobre ela, se defender e tomar então uma atitude para interromper essa maledicência. Já, por outro lado, o Lashon Hará, que é silencioso, tem um lado muito mais maligno, requintes de crueldade, muito maior do que o Lashon Hará barulhento. O Lashon Hará silencioso é caracterizado pelo difamador se comportar com duas caras,
Isto é, na frente da pessoa, da vítima, ele é amigável, está sempre dando sorrisos e abraços, mas por trás dela o difama, fala de forma impiedosa, coisas terríveis. Pelo fato da vítima não estar consciente de que está sendo difamada, ela não faz nenhum esforço para se proteger e os ataques podem seguir de forma contínua. Com este esclarecimento, é possível entender a necessidade de duas partes independentes da Mishkan para expiar a transgressão de Lashon Hará, pois cada uma das duas formas de maledicência, a barulhenta e a silenciosa, tem algo que a torna mais prejudicial, e neste ponto, cada uma delas é mais grave do que a outra. Por isso, apesar do Meil, do manto sacerdotal, conseguir espiar Lashon Hará barulhento, ele não consegue espiar Lashon Hará silencioso. O Ktoret, ao contrário, tem a força para espiar Lashon Hará silencioso, mas não tem força para espiar o Lashon Hará barulhento. O que é particularmente surpreendente nessa explicação é que o Lashon Hará feito de forma silenciosa, que parece inofensivo, pode ser muitas vezes até mais grave e destrutivo do que aquele que faz, digamos, abertamente, que é feito abertamente. Por isso, temos de tomar cuidado com nossas palavras para que não estejamos, mesmo sem intenção, causando graves danos a outras pessoas, muitas vezes de forma irreparável. Acontecem várias ocasiões em nossas vidas nas quais nós desenvolvemos um desafeto por alguém, mas é óbvio que esta aversão que sentimos por outra pessoa não justifica de forma alguma Lashon Hará, a maledicência, principalmente quando é feito com duas caras. A Torá nos ensina que os irmãos de Yosef sentiram tanta inveja dele a ponto de odiá-lo, como está escrito em Bereshit 37:4. Eles não conseguiam mais falar com ele, com Yosef, de forma pacífica. Estavam tomados pela inveja. A Torá não está criticando os irmãos de Yosef, ao contrário, está louvando a atitude deles, que não se comportaram de uma maneira falsa. Eles não davam sorrisos e abraços quando estavam com Yosef e o denegriram quando ele não estava presente. Por mais que havia um grave erro de guardar ódio no coração, os irmãos de Yosef se cuidaram para não se comportarem de maneira hipócrita. O Lashon Hará e a hipocrisia servem somente para aumentar as discussões e a inimizade entre as pessoas. O caminho ideal para resolver problemas deve ser sempre através de uma conversa franca e transparente, sem rispidez nem exaltação. O tom de voz deve ser sempre mantido baixo e a conversa deve ser calma e ponderada. Somente através de um comportamento honesto e sincero nós poderemos realmente melhorar o nosso relacionamento com todos os que estão à nossa volta, familiares, amigos, relações de trabalho, sem corrermos o risco de nos tornarmos hipócritas ou de causar danos aos outros. Não deve ser esse jamais o nosso objetivo, muito menos daqueles que têm a sua vida pautada pelas regras, pelas leis, pelos mandamentos da lei divina. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Em Mirtzi Hashem.